Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou falar para vocês como que eu estudei para ser aprovado na SpaceX e na ESA em um ano, tá bem? Vamos lá? Fala galera, para quem não me conhece, sou o professor Guilherme de Brito aqui do curso Estruturas e se você é novo aqui já sabe, se inscreve, compartilha esse vídeo, dá aquele seu like e fala para a galera que não assistiu para assistir que tem muita coisa bacana, muita coisa interessante aqui no nosso canal, tá bem? Mas vamos lá. O que eu fiz, como que eu fiz para estudar, como que eu estudei para ser aprovado na SpaceX e na ESA em um ano. Eu estudei ali, iniciei o estudo em fevereiro e no período de prova eu já estava apto para fazer as provas e ser aprovado como eu fui aprovado, tá? Como que eu estudei? Rapaziada, é o seguinte, eu basicamente me isolei do mundo e comecei a estudar. Coisa que você deve fazer. Se você não estiver fazendo isso, faça porque você precisa. Me isolava do mundo. Então, por exemplo, o que eu fazia no final de semana? Eu não ia para festa. Nunca fui para festa antes da SpaceX. Eu não saía com meus amigos. Eu não ia beber. Não. O que eu fazia? Eu ia estudar. Eu tenho um amigo meu de minha turma, de Amman também, que ele ia final de semana estudar no apartamento dele, domingo, porque não tinha biblioteca aberta na cidade. Tem noção disso? Você chegou ao ponto em onde você quer estudar e não tem biblioteca aberta. E eu ia para lá estudar com ele. E a gente rendia muito, muito mesmo. Era muito bacana, muito bom. Fazia uma garrafa de café, se drogava de cafeína e estudava durante o dia todo, de manhãzinha até ali umas 10, 8 horas da noite, tá? Então era algo muito, muito bacana. E no sábado eu ia para a biblioteca, ficava até as 3, depois ia para o cursinho, que eu fazia um cursinho presencial, estudava à tarde e na parte da noite, também tinha aula do cursinho. Durante a semana, de segunda a sexta, minha rotina era a seguinte. De manhã, aula na escola, eu estudava no Cefet, antigo Cefet, que agora é Instituto Federal. À tarde, eu poderia ter escolhido fazer o cursinho, eu decidi não fazer o cursinho, isso foi decisão minha. Decidi não fazer e botei o cursinho pra noite. Agora você pergunta, professor, por que você decidiu fazer o cursinho à noite, se poderia fazer à tarde e depois ficar livre para estudar à noite? Porque eu não conseguia estudar em casa. À noite, quando eu chegasse, meus pais iam estar querendo conversar, meu irmão ia querer conversar, brincar com alguma coisa, assistir uma TV, e eu ia me distrair. O que eu fiz? Eu botei o cursinho à noite e à tarde, rapaziada, ficava na biblioteca. Ficava a tarde inteira na biblioteca. Então eu tinha todo o planejamento do que eu ia fazer naquela tarde. E vou confessar para vocês, eu até matava a aula para ir para a biblioteca, tá? Não façam isso, mas eu fiz também algumas vezes, tá bem? Então eu tinha um planejamento do que eu ia fazer durante todo aquele dia e a tarde era dedicada somente a estudo, o que me ajudou bastante. Às vezes você tenta se felpar um pouco, coloca ali a tarde, eu poderia ter colocado a tarde e ficar tranquilo em casa, mas não. Eu acreditei que fazer isso seria a melhor coisa. Então, como que eu estudei? Eu me organizei, eu me preparei, eu evitei sair, eu cortei contatos com pessoas que não iriam me somar em nada, pessoas que queriam me levar só para festa, queriam sair e eu não iria querer sair. E eu foquei 100% no curso. Peguei o edital, imprimi, fui batendo ponto a ponto. Isso aqui eu já estudei, isso aqui eu estou em condições, isso aqui eu tenho que revisar, isso aqui eu tenho que voltar. E aí, faltando um mês e meio para a prova da SpaceX, eu já estava bem mesmo preparado para a prova, tá? O cursinho fazia simulados, eu sempre tirava primeiro, segundo ou terceiro lugar. Por quê, professor? O senhor é nerd? Não considero, O senhor é inteligente pra caramba? Não considero. Eu sou esforçado. E eu sabia que eu tinha que passar na mão, eu tinha que ir para a SpaceX, porque senão eu ia fazer o que na minha vida? Poxa, com 18 anos, já ia fazer 18 anos, queria ter meu dinheiro, queria ter meu trabalho, meus pais não poderiam me dar dinheiro, eu tinha que fazer alguma coisa, como a maioria de vocês também pensou da mesma forma. Então eu tinha que estudar. Se eu estava tendo a oportunidade de estudar, então eu ia estudar. E eu fiz dessa forma. Então, por exemplo, livros que a bibliografia prevê lá que bate para você estudar. Eu tinha todos. Comprei todos? Não. Eu ia às vezes em biblioteca que poderia fazer empréstimo, fazia o empréstimo daquele livro e renovava todo mês. Todo mês eu ia lá e falava, olha, renovar esse livro aqui porque eu estou usando ele. Ah, não, tudo bem, renovava. Então era assim que a banda tocava, entendeu, pessoal? Não tinha um mar de rosas, não era 100% tranquilo. Pelo contrário, a minha preparação para o concurso da SpaceX foi puxado, mas eu tive um bom resultado. Eu consegui ser aprovado na SpaceX, na ESA, em pouco menos aí de 7, 6 meses, Porque eu iniciei em fevereiro o cursinho, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em agosto ali eu já estava preparado, realmente eu estava preparado para fazer a prova, E é o que eu passo para meus alunos. Se você se dedicar, se você fizer isso, se você cortar
sair, você uma hora vai ficar meio maluquinho, mas se você cortar, você vai ter um rendimento melhor, você vai ter vai ser um cara que vai estar focado naquilo. Eu chegava em casa 11 horas da noite, ia dormir e acordava 5h30, 6 da manhã. E era assim minha rotina. Todo dia eu fazia isso. Todo dia. Só final de semana que eu dormia até umas 7, porque eu poderia ir para a biblioteca às 8. E chegava na biblioteca. Almoçava onde? Almoçava em restaurante universitário, almoçava em restaurante popular. Ainda lembro do valor do popular. Era 85 centavos o valor do almoço, né, naquela época. Então, pessoal, foi assim que eu me preparei, foi assim que eu me dediquei e é assim que, em grande parte, né, assim que eu oriento meus alunos a fazer o mesmo, né, oriento a fazer algo para se voltar 100% ao estudo, né. Não adianta, não se engana. Se você estiver estudando, mas estiver querendo sair, se divertir, curtir o carnaval, etc., você tem grandes chances de se dar mal, tá? Feriado, para mim, era sinônimo de não fazer nada a não ser estudar. Era simplesmente estudar, revisar todo o conteúdo, colocar em dias o meu banco de questões que eu tinha deixado para trás e por aí, tá bem? Então, eu aconselho muito a ter esse mesmo pensamento se você quiser ser um aprovado. Conselho de um aprovado para um futuro aprovado. Tá bem, pessoal? Esse é o nosso vídeo de hoje e até mais!